Vamos retomar aqui. Nós temos que ressaltar o seguinte: cada uma dessas dispensações, elas trazem em si uma oportunidade, uma falha do homem e o julgamento de Deus. É sucessivamente o homem recebendo uma oportunidade, falhando nessa oportunidade e recebendo o julgamento de Deus. Todas as dispensações terminam com um julgamento, um julgamento de Deus para com o pecado do homem, tá certo? E aqui nós trabalhamos até chegar, então, na manifestação do Senhor Jesus Cristo, tá? Manifestação do Senhor Jesus Cristo. E com o julgamento, tá? Com o julgamento do Senhor Jesus Cristo, então termina a época da lei, a dispensação da lei, que é até o período da graça. A maior, a mais cumprida, que durou mais tempo. A lei é cumprida por quem? Por Cristo. Todos os outros homens até aqui falharam em cumprir a lei. E a lei, no que diz respeito a mim, no que diz respeito a você, a cada um dos seres humanos, o que nós temos que entender é que a lei não foi dada por Deus para ser cumprida, no sentido de que Deus sabia que era para nós, seres decaídos, uma impossibilidade cumprir a lei. Você fala, então, qual o propósito da lei? O propósito da lei é nos levar a Cristo. De que maneira a lei faz isso? A lei não faz isso purificando os nossos pecados, preparando-nos para nós chegarmos em Cristo puros. A lei faz isso justamente mostrando a nossa miséria, a nossa decadência, a nossa condição deplorável diante da santidade, da glória e da justiça e da perfeição de Deus. E quando nós examinamos a lei e chegamos a um veredito inquestionável de que não temos em nós justiça alguma, nós estamos prontos para receber a graça que foi manifestada por meio de Ele. Cumpriu a lei, o único, o Deus que havia ao longo das eras olhado e contemplado o homem e visto era após era o fracasso de todas as tentativas inúteis do ser humano de se aproximar dele. Havia estabelecido e constatado: não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos a uma se extraviaram e se tornaram inúteis. Essa é a nossa condição diante de Deus, inúteis. Não somos úteis, não somos levados em consideração dentro do seu propósito, não acrescentamos nada, inúteis. Todos a uma se extraviaram, se tornaram inúteis. Essa era a constatação de Deus quando olhava para a humanidade. Mas houve um momento, nesse tempo, chegado o limiar dos tempos, a plenitude dos tempos. Deus olhou novamente e uma multidão se encaminhava para o deserto, para ouvir um homem vestido de pelo de camelo, que vociferava e dizia: arrependei-vos! Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos Deus. Ou seja, Jesus vem.
Deus vai cumprir os seus propósitos e estabelecer todas as coisas. O Messias virá. E quem olhasse para João Batista iria falar a mesma coisa que vão falar de você, se você ousar dizer isso na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Esse camarada está louco. Começou a falar no fim do mundo, Apocalipse, está louco. Eu já ouvi crente dizer para mim o seguinte: você começar a estudar muito a Bíblia, você fica louco. Principalmente aquelas partes de Apocalipse lá e tal. Entre os católicos mais antigos, tinha gente que não lia o Apocalipse. O padre falava: não lê aquele livro não, senão você fica louco. Eles tinham medo disso e não liam mesmo. Eles olhavam João Batista e falavam: esse homem está louco. Mas naquela multidão que ia lá para ver aquele homem gritando e berrando e falando, o mesmo Deus que havia olhado a humanidade e contemplado durante tantas eras, que não havia um, ele rasgou os céus, e naquela multidão ele separou um. E quando João Batista olhou para ele, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas Deus mesmo olhou para ele e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus achou um que satisfez toda a lei e toda a justiça. Um que finalmente agradou o seu coração de forma plena e absoluta. Um que manifestava exatamente quem Deus era. Ele é a imagem do Deus invisível. Era olhar para ele e ver o Deus vivo e verdadeiro, estampado, manifestado, encarnado nele, o Senhor Jesus Cristo. E esse um foi entregue pelos meus pecados. Esse um se deixou levantar ali na cruz do Calvário. E esse um, que não é outro, além do Filho bendito de Deus, a manifestação gloriosa do Deus vivo e verdadeiro, Emanuel, Deus conosco, foi levantado ali, depois de ter cumprido toda a lei e os profetas, vivido uma vida pura e santa, que era apenas a manifestação da sua natureza pura e santa, e sem defeito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus julgou o meu pecado, o seu pecado, os pecados de toda a humanidade, até aquele momento e até o fim dos tempos. Pecados passados, presentes e futuros. Toda injustiça e toda afronta cometida diante de Deus foi julgada nele. E Isaías diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse foi o julgamento final do pecado, definitivo, do pecado. A ira de Deus que se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ela foi descarregada toda num único ponto da terra, sob a cabeça de um único homem, o Senhor Jesus Cristo,
ali na cruz central do Calvário. E assim termina a época da lei. E por meio do que Cristo fez, nós entramos na dispensação da graça. Eu lembro de um hino que diz: maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder contá-la? Como hei de começar? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça extrapolou, cobriu tudo e extrapolou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo que nós lemos no Apocalipse, e todas as promessas de andar nas ruas de ouro, de habitar na Jerusalém celestial, todas as promessas seguras e firmes que nós temos no Evangelho, de uma vida eterna, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que entender isso. Elas só são possíveis por causa da graça. Por causa da graça. Meu hino favorito é o 471. E mais especialmente a última estrofe dele fala muito ao meu coração, porque eu sei quem eu sou e qual é a extensão e dimensão e a miséria do meu pecado. Mas ali naquele hino diz: em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Eu lá estarei. Por nada do que eu tenha feito, mas por tudo que ele fez. Por nada do que eu seja, mas por tudo que ele é, eu lá estarei. Porque onde abundou o pecado, meu pecado, superabundou a graça. Ela cobriu o meu pecado. Ela me favoreceu de uma maneira que só Deus poderia fazer. E ela me conduziu em triunfo até aquele momento. E aquele que começou boa obra em mim, ele há de completá-la. Pelo que ele é, pelo poder que ele tem, para o seu louvor, sua honra e sua glória. Só isso. Só isso. E tudo isso. É por isso que eu abomino o legalismo, que dão a impressão de que a vida cristã consiste naqueles super-heróis que conseguiram ser mais do que os outros dentro do povo de Deus. Como se não fôssemos todos nós pecadores fracassados em nós mesmos, mas mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na época da graça, nós temos a época da igreja, onde o Senhor, por meio da sua igreja, tem estendido a todas as nações a sua salvação, anunciado a todos, que todos, em todo tempo, se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo mesmo, do Evangelho. Só que esse período da igreja, ele tem os seus dias contados. Vamos cantar de novo? Pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês, o tempo não importa, nem a hora também,
mas o que importa é que Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. E essa é a grande esperança da igreja. Encontrar o nosso amado é a grande expectativa da nossa vida. É triste ver a igreja perseguindo outra coisa que não o dia, aguardando outra coisa que não o dia de estar com Ele. O evangelho da prosperidade tem assolado, para vergonha nossa, o nosso país. E tem prometido para aqueles que confiarem em Cristo uma vida confortável, fácil, boa, agradável, aqui, nesse presente século. Nesse momento breve que a gente tem aqui. Vergonha. Tem crente que declara a bênção, declara a vitória. O que é a sua bênção? O que é a sua vitória? Vitória sobre o quê? Sobre a crise financeira? Para esperar outra crise financeira e depois outra, e depois outra, porque esse mundo é assim? Vitória sobre o quê? Sobre uma doença? Para depois viver mais alguns anos e morrer do mesmo jeito, de outra doença ou de velhice? O que é essa vitória? Ai, Deus vai me dar vitória. Que vitória? Vai encontrar o grande amor da sua vida para depois se decepcionar com Ele e divorciar lá na frente? O que é vitória? A igreja do Senhor, quando perde a perspectiva da vinda do Senhor, ela entende tudo errado. A gente acha que Cristo levantou os braços e disse: quem quer ser feliz, vem para cá! Aqui só vive gente feliz! Foi isso não. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua e a teologia do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, é completamente diferente disso que nós temos ouvido. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. E a nossa fé é a fé que vence o mundo. Esse mundo que nós conhecemos, entesourado para o fogo, ele vai passar, como nós vamos ver mais para frente. E aqueles que depositarem a sua fé em Cristo e nas promessas de vida eterna, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, triunfarão sobre esse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz: tem por certo que o sofrimento presente não há de se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ele está falando do novo corpo que teremos, a imagem do Senhor Jesus Cristo, do novo caráter que teremos em virtude da liberdade que teremos uma vez livres do pecado. Ele está falando que esse presente século, com o seu sofrimento e todas as suas dificuldades, ele é usado por Deus com um fim proveitoso.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse, irmãos? Qual é o propósito glorioso de Deus para cada crente? O Senhor não te chamou para ser feliz, o Senhor não te chamou para viver uma vida confortável, o Senhor não te chamou para ficar pulando no céu em êxtase de alegria o resto da eternidade, seja lá quanto tempo isso represente. O Senhor não te chamou para viver em êxtase, como se a vida dependesse, como se tudo fizesse menção a você. O Senhor te chamou para produzir em você o caráter do seu Filho, Jesus Cristo. Ele ama o Filho de tal maneira, de uma maneira tão gloriosa, que o projeto dele é que toda a sua criatura seja finalmente conformada ao seu Filho Jesus Cristo, e esteja a Ele sujeita. E para nós Ele deu ainda uma participação ainda maior, mais do que sermos servos de Deus e estarmos sujeitos aos seus pés, o que já seria o máximo da glória. Ele providenciou para mim e para você que nós partilhássemos da natureza do seu Filho, Jesus Cristo, e brilhássemos com o mesmo caráter de Cristo, e da mesma maneira como Cristo representa o Pai, nós representássemos a Cristo diante de todo o resto da criação. Esse é o propósito de Deus. E por todos os meios Ele fará isso. Ele fará isso quando as coisas na sua casa estiverem apertadas financeiramente. Ele fará isso quando finalmente você desapertar e estiver vivendo tempos de bonança. Ele fará isso na doença. Ele fará isso na pobreza. Ele fará isso usando todas as circunstâncias dessa vida. Mas Ele fará isso porque Ele começou uma boa obra em nós e Ele há de completá-la. Mas isso é por breve tempo. O apóstolo Paulo, diferente do bispo isso, do pastor aquilo, e desses homens odiosos, anátema, que estão enchendo a nossa cabeça com promessas vãs e falsas. Diferente de todos eles, o apóstolo Paulo exorta os irmãos: se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque não se manifestou ainda o que havemos de ser, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí sim, esse aí sim é meu. Seremos manifestados com Ele em glória. Embriagados pelos prazeres dessa vida e pelas coisas desse mundo, achando que a vida funciona de acordo com os nossos interesses. O Deus do Evangelho e da prosperidade é só o garçom da nossa festa. Está aqui para nos servir e realizar os nossos sonhos, e fazer com que a vida seja aquilo que nós queremos. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é o Deus soberano. E Ele estabeleceu os seus propósitos eternos. E as condições da nossa vida, e tudo que nos acomete, já está inserido nesse plano de Deus que Ele desenvolve com perfeição, até culminar naquele dia. E eu vivendo a minha vidinha, e você a sua, e cada um aí cuidando dos seus afazeres, num abrir e piscar de olhos, diz a palavra de Deus, seremos glorificados, transformados.
O que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E estaremos todos, a igreja do Senhor, todos nós, juntos com Ele, nos ares. A dispensação da igreja será concluída quando o Senhor nos arrebatar para si e nos levar para si nos ares. Depois disso, haverá nessa mesma terra, nós estaremos lá nos ares com o Senhor, e haverá nessa terra 7 anos de grande tribulação e grande tormenta. Os 3 primeiros anos e meio, tribulação. Os 3 últimos anos e meio, grande tribulação. E isso tem a ver agora com a história de Israel e a história dos gentios, porque a história da igreja, ela já foi finalizada e constituída aqui no arrebatamento. Ela vai continuar agora, não nessa terra, mas lá nos céus. Tem um filme que eu assisti na Netflix esses dias, chama O Apocalipse. É com aquele ator, o Nicolas Cage, né? É a história do arrebatamento, ou um romance, né? Do que acontecerá, assim, quando finalmente o arrebatamento se der, né? Eu gostei muito desse filme, né? Tem cenas ali que você, nossa, você imagina pelo menos exatamente daquele jeito. Situações e circunstâncias que provavelmente ocorrerão, né? Se você puder assistir, assista, né? Escatologicamente não vai acrescentar, mas é um filme muito bacana, né? E assim, numa proposta clara de dizer que aqueles que esperam o arrebatamento estão corretos ao fazê-lo, né? E eu creio que foi produzido, pelo menos por alguma entidade ou alguém que conhece as Escrituras, se não é cristão, né? Mas, enfim, não vai tirar nenhuma doutrina de lá e tal, mas, em termos de entretenimento, é saudável e é muito bom, né? Nós pensarmos a respeito de algumas possibilidades para essas coisas. Então, o arrebatamento, coloca, né, na história da igreja o seu cumprimento. E essa dispensação da graça termina com mais um julgamento, que é apresentado aqui, então, através das dificuldades todas que terão, dos flagelos que Deus derramará abundantemente sobre o reinado do anticristo naqueles 7 anos. 7 anos de tribulação e grande tribulação. Nós vamos ter mais detalhes sobre isso nas próximas sessões, quando nós vamos tratar, então, mais especificamente desse assunto, vendo os sonhos, né, de Daniel, tratando a respeito dos reinos que se sucedem, falando a respeito das 72 semanas de Daniel e da visão da grande estátua do sonho de Nabucodonosor. Nós vamos ver por esses quadros proféticos, terminando com as 7 igrejas, vamos ver o plano de Deus para cada um, para o povo, para a igreja, para o povo de Israel e para os gentios, né? Como eles se encaixam, cada um deles, no propósito eterno de Deus. Mas, para concluirmos essa parte aqui, nós temos que dizer, irmãos, o seguinte: o homem sempre desejou o quê? Desde Babel até os nossos dias, com globalização,
com o mercado comum europeu, com G20. Qual é a proposta do homem? Qual? Poder unificado. Unificar o mundo num reino só. Num reino só, né? Descobrir uma linguagem, uma maneira de se comunicar que una todo o povo, numa só economia, numa só legislação, num governo mundial. Né? Perguntaram para um general de alta patente do exército americano, numa entrevista, quanto tempo levaria para unificar o mundo numa moeda só? Sabe o que ele respondeu? 3 minutos. Só isso. Está tudo pronto. Ele já tem nos computadores uma linguagem universal. Ele já tem, através do dólar, através do próprio inglês, que é um idioma universal, né? Qualquer aeroporto do mundo, qualquer lugar do mundo, se você falar inglês, você encontra pessoas que falam inglês e conseguem se comunicar, né? Pedir informações. Eu fui para a África esses dias, e lá na África do Sul, né? Já deu para perceber que fome eu não passo. Andava, na hora de pedir o cardápio, já sabia bem o que era. Porque em qualquer parte do mundo você se comunica em inglês, né? Palavras que boa parte da população conhece. Então aquele general, né, ele se vangloriou de que em 3 minutos o mundo todo poderia viver a realidade de uma economia unificada. Porque desde Babel, Satanás tem trabalhado no coração dos homens e buscado fazer com que o mundo seja unido numa só potência. Esse é um sonho que Hitler, Napoleão Bonaparte e tantos outros estadistas perseguiram. Hitler faltou muito pouco. Cada um deles foi detido por detalhes. Mas a explicação é uma só. Dentro dos propósitos eternos de Deus, ainda não era o momento. Mas vai haver um dia onde o homem vai conseguir isso. O anticristo se levantará depois da subida da igreja, depois que seja retirado aquele que o detém. E esse é o Espírito Santo de Deus que habita no coração dos crentes e ainda opera na face dessa terra. O anticristo se levantará, como a palavra diz. Ele unificará o mundo. Ele levará todos os exércitos do mundo até as portas de Jerusalém. E quando finalmente Jerusalém tiver sido subjugada, e quando todos os seus recursos, nos quais ele tanto se orgulha, tiverem fracassado, eles reconhecerão como nação que eles desprezaram realmente o seu Messias. E eles se curvarão diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele era e é o Deus vivo e verdadeiro. E nesse momento, o Senhor descerá dos céus, pisará no monte estabelecido. Ele rachará, o Monte das Oliveiras rachará. E ele aniquilará todos os exércitos do anticristo. E começará ali
que nós chamamos de a sexta dispensação, né, do milênio. Começará o milênio, onde a palavra de Deus diz que ele regerá as nações com cetro de ferro. Regerá as nações com cetro de ferro. De lá, de Jerusalém, sem governos, porque foram todos mortos, 2 anos e pouco só para enterrar todos os mortos que estarão lá, numa linguagem fictícia, simbólica. A Bíblia diz que o sangue, vai correr um rio de sangue na altura da barriga dos cavalos, ou seja, 1,5 metros, né? E o Senhor estabelecerá então um reinado mundial, o seu reinado mundial. Mas sabe, existe uma diferença muito grande entre a maneira do Senhor fazer as coisas e a maneira dos homens fazerem as coisas. Nabucodonosor saiu com seus exércitos conquistando o mundo inteiro, né? Alexandre o Grande fez a mesma coisa. E todos os outros, semelhantemente, avançaram para conquistar o mundo com os seus exércitos. Com o Senhor é diferente. Quando ele tirou o povo de Israel do Egito e levou até a terra prometida, não sei se vocês já leram lá, ele falou, vocês vão permanecer aqui. As suas dimensões, os seus limites são ao sul até tal parte, ao norte até tal parte e tal. Ele estabeleceu os limites da terra. Eles falaram, se vocês forem fiéis a mim, e se vocês ficaram dentro dessa terra que eu te dou, não precisa sair alcançando e conquistando o mundo inteiro, não. Conquista essa terra e fica nela. E sabe o que vai acontecer? Todas as nações virão até vocês, para perguntar de vocês o segredo da sua felicidade, para buscar de vocês conselho, sabedoria, e vocês serão bênção para todas as nações, daí de onde vocês estão. E quando o Messias vier, ele não vai sair conquistando e dominando, ele vai eliminar os exércitos do anticristo, estabelecer o seu reino ali, e as nações do mundo vão ouvir, há um rei em Israel, eles têm um governo, eles estão indo bem, esse rei é glorioso, é majestoso, olha como nós estamos, não temos rei, não temos governo, estamos quebrados, falidos economicamente, depois de todos os flagelos, 1/3 da terra morreu, 1/3 do mar se tornou em sangue, estrelas caíram dos céus, a terra vai estar devastada naquela época. Então eles irão até Jerusalém, caravanas e mais caravanas, buscar o conselho, buscar direção, entregar-se, curvar-se diante da autoridade daquele rei, dispostos a cumprir a sua lei. Eles farão isso, viajarão de todas as extremidades da terra para se submeter ao governo glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, tudo se cumprirá exatamente como Ele sempre planejou. E nisso eu lembro as palavras do profeta que eu disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos é frustrado. Ele manifestou antes da fundação dos séculos o seu plano eterno. E esse plano nunca foi, nem jamais será estremecido, abalado. Tem crente que acha que Deus estava lá
tranquilo, de repente chega um anjo, com a asa meio quebrada, abanando. Senhor, corre lá. O que aconteceu? O homem comeu lá o fruto, lá, está uma desgraça, o pecado, a morte. E Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nada disso. Dentro do seu propósito eterno. Ele nunca foi abalado. Ele nunca foi tomado de surpresa. E a teologia, entre aspas, miserável, de alguns que se julgam liberais e que estão falando por aí que Deus está aprendendo, como todos nós, que Ele não sabe tudo. Blasfêmia! Seja anátema. O Deus deles pode ser assim, o Deus das Escrituras. É o eterno. O soberano. Nunca foi pego de surpresa e não tem plano B. Ele não tem plano B. O Deus dos teólogos pode ser, o Deus dos filósofos pode ser. Mas o Deus da Bíblia não tem plano B. Você não vai encontrar na Bíblia um plano B. Deus estabeleceu todas as coisas e fará segundo o seu poder e onisciência, cumprindo todos os seus projetos no seu Filho glorioso, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem conhecer decepção, sem conhecer frustração, como nós conhecemos, na nossa frágil e miserável existência. O Deus das Escrituras nunca foi frustrado. Mas e o pecado? E toda a dor, e toda a morte, e a miséria, e lá a África, e todo o sofrimento na terra. Onde está Deus? Por que Ele não faz alguma coisa? Todas as respostas estão em Cristo. Nele estão contidas todos os tesouros da sabedoria. Mas enquanto a filosofia, na sua arrogância, culpar Deus, enquanto os humanistas, na sua arrogância, blasfemarem contra Deus, enquanto os homens continuarem dizendo, como foi dito lá em Babel, e tem sido cada dia repetido nos corações de grande maioria de nós, para não dizer todos nós, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Não há resposta para eles, porque eles recusaram a resposta, eles rejeitaram a resposta. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade e a vida. Se nós queremos respostas para todas essas perguntas, deveríamos fazer o que um dia todas as nações farão: reconhecer a nossa miséria e caminhar na direção do seu trono, para buscar nele a esperança e a resposta para a miséria das nossas vidas. Porque um dia, depois que isso acontecer, finalmente acontecer, a fome do mundo vai acabar. A miséria e a dor vão acabar. Quando as nações buscarem em Cristo a resposta, os continentes serão ricamente abençoados. O caos que a terra terá se tornado, irmãos, pensem,
maremotos, terremotos. A geografia da terra será mudada por terremotos tão cataclismos que nunca, jamais houve na história da terra. Cidades inteiras, países, continentes afundarão. A terra se revoltará de uma maneira que montanhas, cadeias inteiras de montanhas sumirão. E depois de 1000 anos do governo de Cristo, essa terra será aquilo que ela é descrita lá no profeta Isaías. Um manancial de paz e de vida. A própria natureza se manifestará de outra maneira. O leão poderá se deitar com o carneiro. Haverá paz e abundância no reino de Cristo. As grandes mazelas da sociedade, de todas as sociedades, corrupção, drogas, que mais? Doenças, tudo isso terão a sua resposta no governo de Cristo, terão a sua resposta na justiça de Cristo. Aquele que tem fome e sede de justiça, nesse reino será saciado. Será um reino glorioso, porque refletirá a glória do próprio Deus assentado no trono de Jerusalém. Lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém. E nós vamos ver um pouco mais disso no nosso próximo intervalo. Mas o que nós temos que entender é isso, irmãos. Você quer respostas? Você olha também confuso para esse mundo e por que não prendem o Lula? Eu estou revoltado com isso. É mesmo? Camarada é julgado, condenado, ainda tem que esperar mais 1 ano. Para quê? Prende ele. Se fosse um Zé Ninguém aí, não era nem julgado, já estava na cadeia antes de ser julgado. Não tem justiça nesse mundo. Mas, enfim, ele estabelecerá um reino de justiça e dará ao mundo todas as respostas. Tudo vai funcionar exatamente manifestando a perfeição de Deus. E aí você fala, bom, então, acabou, né? É o fim, né, amor? Que mais? É o final feliz que todo mundo está esperando. Não é? Sabe por que não é? Porque é um equívoco muito grande, social, espiritualmente falando, há um equívoco muito grande em achar que quando um homem tiver tudo o que ele precisa, ele vai estar feliz. Os humanistas dizem, olha, as desigualdades sociais e todas as mazelas da sociedade é o que torna a gente infeliz. Quando finalmente houver igualdade social, quando os homens ganharem um salário digno, vai acabar a corrupção, vai ficar tudo bem? Vai nada. O problema é o pecado. E o nosso desejo não consiste em buscar aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós queremos. Esse é o problema. Você pode ter tudo o que precisa, mas jamais vai ter tudo aquilo que você quer, do jeito que você quer. Há uma diferença nisso. Há uma diferença. Deus diz que você precisa de uma mulher, como homens falando agora, de uma mulher para ser sua companheira, auxiliadora. Mas quem diz que você quer uma só?
Hã? É por isso que você luta tanto, como crente, estamos falando com crentes, para manter a pureza moral e ficar longe da pornografia. A Bíblia diz, tendo que comer, que beber, estejamos contentes. E se a mulher tiver um sapato só para sair e um chinelo para ficar em casa, está muito bom. Mas quem disse que se contenta com isso só? Hã? Quem disse que isso é o suficiente? Quem disse que você pode viver plenamente feliz com isso? Deus diz. Mas você não concorda. Porque o problema não está em satisfazer as suas necessidades. O ser humano vive pelo pecado, movido pelo que ele quer, pelos desejos impróprios do seu coração. Acabou? Deus nos promete dar tudo que nós precisamos. Mas tem um outro que promete dar tudo que nós queremos. Quem quer? Satanás. E depois do milênio, ele que vai estar preso, vai ser solto. E eu fico imaginando, isso é coisa minha, mas eu fico imaginando Satanás chegando para os camaradas no milênio, está tudo perfeito, todo mundo tem escola, educação, todo mundo tem cultura, acesso a essas coisas, está tudo perfeito. Ele vai chegar e falar, no meu tempo, rapaz, quando eu mandava nisso aqui, ó, cada um podia fazer o que quisesse, precisava ficar mulherada, cerveja, baile, ó, esse negócio aí de uma sandalinha de dedo, tinha sapato cravejado de diamante. Vocês ficam aí tendo que se sujeitar a esse camarada aí. No meu tempo, podia fazer o que quisesse. E ele vai encontrar o eco no coração do homem. E a Bíblia diz que aqueles do milênio que viveram nessa época gloriosa vão se rebelar contra Deus e vão seguir a Satanás. Porque ele promete o que você quer. E não o que você precisa. Você devia ser a pessoa mais contente do planeta. Por ter a salvação e a vida eterna em Cristo. Muitos que são casados por ser acompanhados de uma mulher que está do seu lado porque deve e é. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação. Ter uma igreja onde você pode congregar e desenvolver os seus dons espirituais. Mas quem disse que você está contente com tudo isso e está pulando e dando glória a Deus? Você vê defeito na sua mulher, você vê defeito na sua igreja, seu marido não é aquilo que você esperava, pelo menos na maioria das vezes. Está tudo errado. Sempre está faltando alguma coisa. Não sei com você, comigo é assim. Eu luto para que não seja. Para aprender a ser diferente. Mas um dia será. Um dia será. Porque a luta que eu perdi, ele triunfou e nele eu sou mais que vencedor.